Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, tá? Hoje vai lá, ó, professor Rivaldo mais uma vez se localizando na vida, não se perca, por favor. Vamos para a nossa frente C, tá? Teminha aí da nossa aula, nós vamos continuar nessa frente C, a dar uma olhadela nisso que a gente conhece o quê? Pelos blocos econômicos, certo? Se você lembrar na aula anterior da frente C, a gente definiu um pouco o que são esses blocos econômicos, né? Vimos lá, só recapitulando para você, não é mesmo? Que nós temos o quê? Os blocos econômicos, eles não caem do céu, opa, virou um bloco econômico esse grupo de países. Uma quantidade muito grande, é uma série de negociações que nós vamos acabar percebendo que ocorrem aí. Então você tem que o ritmo e o nível dessas negociações, ou os níveis, muitas vezes eles acabam estando em algum lugar mais adiantados, em outros lugares um pouquinho mais atrasados, e assim a gente acaba percebendo que é esse mundo pós-Guerra Fria aí, essas mudanças estão acontecendo. E ainda naquela última aula também, nós tratamos de dar uma olhadinha em quê? Em alguns blocos econômicos que nós encontramos aqui no continente americano, o nosso querido Mercosul, o NAFTA lá na América do Norte, né? E também o Pacto Andino, Tratado de Cartagena, hein? De alguns países aqui da América do Sul. Então vai aí. A aula de hoje a gente vai dar uma olhada em algumas características de blocos, principalmente relacionados com o continente asiático. Você tem percebido que eu falo assim, cuida disso, que isso aí é importante, cai no teu vestibular. Agora eu vou ser bem honesto para você, não quero desanimar, então abandonei a aula, não quero mais. Não, você faz isso. Que a gente sabe que uma questão pode salvar a tua prova. Mas vou, infelizmente, te dizer que essa não é a questão mais aparece em vestibular, ou vou dizer que raramente isso aparece. Então nós acabamos encontrando aqui alguns outros blocos econômicos que se encontram perdidos pelo mundo aí. Perdido é o modo de dizer, né? Mas não é tão próximo da realidade, ou da nossa realidade, como nós vimos esses aí na aula anterior da frente C, correto? Ó, quem que vai ser a nossa primeira criança que nós temos aqui? Então, é um pessoal lá da África. Eles são conhecidos como a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Então, África Austral, essa região mais ao sul da África lá, que nós podemos ver a presença de alguns países aí, né? A Ruanda, República do Congo, Angola, Zâmbia, Burundi, Tanzânia. Ainda nós vamos encontrar Moçambique, Madagascar, presença aí da Namíbia, Angola, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul, Lesoto, e talvez eu tenha esquecido um ao outro aí, mas não é grande coisa. Gente, quando a gente pensa na presença desse bloco econômico aí, você tem que imaginar um pouquinho da realidade da região, né? Então nós sabemos que essa região, que ela é conhecida como essa África subsaariana, ela vai ter uma marca que é uma marca muito forte, né? Que é justamente a pobreza. Tirando a África do Sul ali, que é uma economia um pouco mais desenvolvida, a Angola, a economia de Angola, que é outra economia que também vem passando por um crescimento aí nos últimos anos, basicamente esse bloco econômico ele visa o quê? Ele visa também essa integração, ele visa o seu fortalecimento, mas de forma muito geral, somando todos esses PIBs aí, eles pouco vão representar na realidade mundial, né? Então, o poder de negociação dessa moçada não é um poder tão grande assim. Até por conta que, mais uma vez eu falo para você da tal da África do Sul, a grande diferença aí está no quê? Né? Que os demais países eles são grandes exportadores de matérias-primas, commodities e assim por diante. Sendo que eles possuem o quê? Seu maior parceiro econômico é a União Europeia. Só que nos últimos anos a gente acaba percebendo também que o comércio entre essas duas regiões vem diminuindo e vem diminuindo significativamente, né? Então talvez a maior barreira, primeiramente, que esses países têm que vencer, né, antes de se projetar, ou sei lá se consegue se projetar também se não vencer isso, essa coisa, eles têm que viver unidos, têm que fortalecer-se
E o desafio deles é, sem sombra de dúvidas, esse combate à pobreza antes de tudo. Até porque aí dentro você acaba encontrando grandes divergências entre os países. São países muito diferentes uns dos outros, tá? Olha lá, ó, o que acontece aqui. Nós temos também esse conjunto de países que forma a Associação das Nações do Sudeste Asiático, conhecida como a ASEAN. Então, basicamente, nós temos aí, né, Myanmar, Laos, Tailândia, Camboja, Vietnã, Malásia, Brunei, as Filipinas, Singapura e Indonésia. Esses são os países integrantes. Então, nós vamos ter um outro conjunto de países aí, que também não são diretamente integrantes, mas eles são observadores, por assim dizer, né? Então, ele é um bloco econômico que ele vai ter qual característica? A região onde ele se localiza. Oh, mais uma vez? Mais uma vez, tá? Então, o que nós acabamos percebendo aí? Nós tivemos muitos países dessas regiões que já lá na década de 70, e o maior exemplo disso, sem sombra de dúvidas, foi a Coreia do Sul, não está nesse pacote, que surgiram esse grupo de desenvolvimento que ficou conhecido como o quê? Ficou conhecido aí como os tigres asiáticos. Então, mais ou menos, eles entraram nessa lógica de desenvolvimento, acompanhando o desenvolvimento japonês. Então, essa foram a primeira leva. Aí nós tivemos novos tigres asiáticos e alguns desses aqui entraram nesse desenvolvimento econômico, aonde? A partir principalmente da década de 1990. Eles são muitas vezes conhecidos como os novíssimos tigres asiáticos, e aí nós vamos ter o quê? Talvez Singapura, Malásia e Vietnã, até mesmo as próprias Filipinas aí, seja o maior destaque. O que essa moçada quer fazer? Eles querem fazer uma integração, um mercado único, com a intenção de todo e qualquer bloco econômico. Qual seria a intenção de todo e qualquer bloco econômico? Fortalecer a região. Só que ali existem muitas divergências, existem muitas diferenças entre os diferentes, existem muitas diferenças entre as diferentes regiões, muitas vezes dentro do mesmo país. Mas eles buscam essa integração e, sem sombra de dúvida, essa integração aí ela é uma integração importante. Olha lá, ó, que legal esse aqui. Cooperação econômica da América e do Pacífico. Tá? Então, o que nós podemos perceber aí? Que existe o Pacífico no meio, alguns países americanos, bem como países que acabam tendo o quê? Que acabam tendo também seu território na Ásia. Então esses aí seriam os integrantes da APEC, né? Também buscam essa influência muito grande. A presença dos Estados Unidos ali é muito importante, porque os Estados Unidos procuram, de uma forma ou de outra, né, cada vez mais participar, estar presente nessas decisões lá na Ásia. O que essas decisões lá na Ásia? Então ele vê que o eixo hoje da economia mundial, ele está se desviando do Atlântico Norte e cada vez mais ele está marchando em direção a quem? Em direção à Ásia do Pacífico. Então ele busca esse norte-americano como uma forma de manutenção no poder, justamente se associar a muitos desses países da Ásia aí, tá? Então essa é uma busca através da PEC, mas também é uma associação econômica que ela não tem muito futuro, por assim dizer, tá? Tenta-se, e daí você tem muitas vezes, principalmente, o governo norte-americano, que é a maior potência aí dentro, né? Uma hora ele é pró-APEC, outra hora ele é anti-APEC, né? Você tem, por exemplo, a gestão do Barack Obama. Barack Obama é um cara globalista, né? Ele tinha essa coisa, queria fundar até mesmo a chamada TTP, que é o Tratado do Atlântico e do Pacífico, não, do Atlântico e Pacífico, né? Que ele cria um puta bloco econômico, vai entrar cada vez mais lá. Agora o Donald Trump parece que ele já tem algumas políticas que são anti-globalizantes. Ele caça encrenca com a China, ele faz guerra fiscal, ele quer proteger o mercado dele. Então essa coisa desses blocos econômicos aí, muitas vezes elas entram num ritmo de negociação que funciona muito bem quando você tem muitos presidentes, que eles são presidentes que acabam apresentando o quê? Eles acabam apresentando justamente um alinhamento de posições. Mas daí as negociações avançam, chega um determinado momento que, por serem democracias, muitas vezes essa galera, cada um quer ir do seu lado, o bloco econômico para de, digamos assim, se desenvolver, tá?
Para nós fecharmos essa nossa aulinha de hoje aqui, eu quero dar uma olhadinha rapidinho em 3 exercícios que eu separei para vocês, tá? Achei esses legais aqui. Então vamos lá dar uma olhada nessa resolução de exercícios aí. Então lá vai o primeiro, né? Aonde os emergentes querem chegar? 2 eventos centrais para os países emergentes são realizados em Brasília em abril. A cúpula da Índia, Brasil, África do Sul, IBAS, e a cúpula Brasil, Rússia, Índia, China, BRICS. Esperamos que esses encontros tenham grande ressonância para o futuro da cooperação Sul-Sul, assim como o novo papel dos países emergentes na política global. Então está aí da onde saiu essa fonte. Isso aqui eu queria só te chamar a atenção, sabe? Tem muita gente por aí falando assim, BRIC principalmente. O que são esses BRICS? Brasil, Rússia, Índia e China. Então é um conjunto de países emergentes que aproveitou muito para apresentar um grande crescimento econômico, principalmente na primeira década do século XXI. Ah, então eles formaram um bloco econômico, que são os BRICS? Não. Eles formaram uma associação entre países. E aqui a nossa questão, ela vai bater justamente nessa ideia. Esse novo papel que os países emergentes, citado no texto, representam na política global, se refere ao quê? O que é o papel desses emergentes? Ao seu extensivo combate à fome, pobreza e exploração do trabalho infantil, através de ação de programas governamentais. Não dá, né? Nós temos Índia, nós temos China, que tem problema muito forte nisso, principalmente aí a África do Sul. B. A posição de membros efetivos do Conselho de Segurança da ONU, inclusive liderando missões, como foi o caso do Brasil no Haiti. O Brasil teve missão no Haiti, mas essa galera não tem posição de membro efetivo no Conselho de Segurança. Até luto por isso. C. A sua recente equiparação em termos bélicos aos países como Estados Unidos e Japão, o que se eleva ao patamar de potências militares? Não. Ainda os Estados Unidos é a grande potência bélica do planeta e o Japão não desfruta disso. D. Aumento de sua influência e poder na governança econômica global, devido aos bons índices de crescimento em sua economia. Exatamente. O que essa moçada quer fazer é aumentar o seu poder de governança, porque você tem um grupo de países ricos e desenvolvidos, chamado de G7, quem dita as normas da economia mundial. Eles também querem entrar nessa jogada aí. Então a nossa alternativa correta é a alternativa D. E para fechar aqui, logo nós sabemos que é incorreto também, ao protagonismo nas questões ambientais e desenvolvimento sustentável, visto que diminuíram significativamente suas emissões de gases de estufa. Vai nessa, que lá na China, por exemplo, eles estão fazendo isso. Vamos ver se você lembra da aulinha aqui, ó. No planisfério está destacado em negrito um bloco que não foi motivado pela proximidade geográfica, pois vários países de continentes diferentes participaram dele. Foi oficializado em 1993 e pretende estabelecer a livre troca de mercadoria entre os países até 2020. Identifique. Você lembra quem são esses países aí? Se você respondeu a PEC, pode ter certeza absoluta. Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. A nossa última do dia de hoje. Processo de mundialização do sistema capitalista sempre esteve apoiado na difusão de políticas econômicas, na constituição de determinadas lógicas geopolíticas e geoeconômicas de organização do espaço mundial. Constituem, sim, política econômica primeiro, e na lógica capitalista de ordenamento do espaço econômico, qual é a nossa política econômica que se adota hoje, que dá a base para todo esse desenvolvimento de globalização? É o chamado neoliberalismo, que vai apoiar essa ideia de globalização. A nossa alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Tudo bem? Pega com calma a tua apostila, dá uma lida, vê mais alguns detalhes desses blocos econômicos e fecha os teus exercícios. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.